Olá, bom dia a todos, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o Vladimiro Manuel e estou, hoje quero apresentar a vocês o meu amigo, meu irmão, meu filhão, né, digamos assim. Eu estou muito agradecido por ter recebido ele aqui em minha casa. Tivemos essa ideia de conversar um pouquinho em torno da religião e espiritualidade no nosso país, cá em Angola, sobre a nossa apreciação do Evangelho cá em Angola. E tocaremos em alguns pontos no que diz respeito aos dogmas versus Evangelho de Jesus Cristo. Então, vamos falar assim um pouquinho, né? Uma conversa espontânea, como você viu lá no título, né? Tem a ver com uma das conversas espontâneas. Então, ele vai se apresentar. Não sei se é obrigatório, não sei se é necessário, já falaste também o meu nome. Ah. Não tenho muito a dizer sobre mim, sou o Ismael, um jovem estudioso, que também tira negativas às vezes, tem as suas falhas. Não sou perfeito, estou aqui para dar a minha opinião. Se vocês gostarem, bom, legal. Se vocês não gostarem, também bom, legal. Se vocês tiverem alguma coisa a argumentar, maravilhoso, independentemente da vossa opinião. Então, é isso, né? Então, a minha primeira questão é saber um pouquinho sobre sua peregrinação espiritual, né? Seu contexto. Como é que eu sei que eu conheci você na ADP, na Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, onde eu fui educado, né, em termos eclesiásticos e tal. Então, eu gostaria de saber do seu lado, né? Como é que o seu contexto religioso. Ok, aonde é que eu me encontro? Tal como eu gosto de dizer, eu sou um pioneiro, ou nós todos somos um pioneiro aqui na Terra, estamos de passagem. E durante todo esse tempo, durante toda a minha vida, eu fui aprendendo com várias e várias pessoas. Eu tive amigos e amigas excelentes, pessoas que já achei que são mestres na palavra, mestres, enfim, na sã doutrina e tal. Então, posso dizer que eu sou um bocadinho de tudo aquilo que eu adquiri, tudo aquilo que eu achei proveitoso na minha vida. Cresci no seio religioso, me desvinculei um pouquinho, porque eu achei necessário, por causa daquilo que eu acreditava, por causa da razão de ser, e principalmente por causa da minha fé, por causa da minha crença. E como é que eu posso dizer? Sei lá, fica muito difícil criar uma imagem de mim, assim, porque noutra hora eu podia dizer eu sou pentecostal e seria bem mais fácil, já temos uma imagem, um retrato de alguém pentecostal, né? Certo. Ou poderia dizer que eu sou católico, temos uma imagem de alguém católico. Geralmente Pois, basta a pessoa falar sua denominação, então já sei mais ou menos. Sua religião, já sabe como é que essa pessoa deve ser. Tenho sim também respeito por vários dogmas religiosos, tenho respeito por coisas até que eu não concordo, e há coisas que, tipo assim, eu não adquiro para mim, mas eu acredito que esteja a fazer o bem para alguém, esteja a ter resultados para a vida de alguém, como por exemplo alguns atos, alguns costumes religiosos muçulmanos que eu não adquiro para mim, mas eu acredito que para eles tem algum sentido, algum significado de vida. Exatamente. Então, é basicamente isso. O que eu posso mais dizer acerca daquilo que eu aprendi, porque já que eu falei que eu sou um bocadinho daquilo tudo que eu aprendi, é importante ter noção, né, daquilo que eu aprendi, do bocadinho que eu aprendi. É uma das frases
de uma pregação, acho que foi de Eddie Renekiewicz, que falava acerca. Não tenho a certeza. E olha, falando de Eddie Não tem- Renekiewicz, para quem quer aprofundar sua consciência do Evangelho, uma boa recomendação, leitura dos seus livros, seus vídeos, suas pregações, né? Pois Não é. estamos a dizer que pastor seja- Eddie René sabe tudo e tal, mas para quem quiser aprofundar sua consciência do Evangelho, eu ouço muito pastor Eddie René, Caio Fábio, Zé Bruno da banda Resgate, ou da Casa da Rocha, enfim, então se liga aí, vem conosco nessa é. busca de aprofundamento de consciência no Evangelho de Jesus. Pronto, a mensagem que eu ouvi e que me fez entender muito acerca da religião também, o porquê que as pessoas precisam, vamos assim dizer, de muleta. Eu acho que eu ouvi isso tanto do pastor Caio quanto de um outro e também de Eddie Renekiewicz. Eu não tenho bem a certeza se Eddie Renekiewicz participou nesse tema, mas eu ouvi. E falavam assim que cada um precisa de uma muleta. Era de um pastor, uma mensagem de um pastor, acho eu, ou de alguém que pregava, não tenho bem a certeza, que dizia o seguinte: ele chegou em uma pessoa, um religioso, acho que era alguém, acho que a religião era sétimo dia ou algo parecido. Ele perguntou: por que você, mesmo tendo consciência do Evangelho, mesmo ter tanto conhecimento assim, você ainda vive com essa dependência, com essas idas constantes, com certos atos que você já sabe que não são obrigatórios, não são necessários? Ele respondeu dizendo que cada um tem a sua muleta, que a muleta não, vamos assim dizer, não é o caminho, não é o fim, não é o fim das coisas, não é o absoluto, não é a verdade absoluta. Ou seja, quando eu digo muleta, pelo que eu entendi na minha percepção, é mais uma crença ou uma ajuda, um auxílio espiritual. Que estimula Que nessa estimula, busca. exatamente, nessa busca. Então, essa pessoa dizia o seguinte: essa muleta é o que me mantém vivo no Evangelho. É através desse apoio, desse conforto religioso, desse sustento, que eu estou aqui. Então, eu me sinto seguro, eu me sinto caminhando, eu me sinto apoiado em alguma coisa que eu sei que me faz estar neste caminho. Porque eu sou deficiente, eu tenho essa deficiência de perceber algumas coisas. Isso me faz remeter ao Evangelho de Paulo. Paulo fala da lei como uma muleta, como um aio, como uma senhora que nos ajuda a atravessar a estrada quando nós estamos numa idade vulnerável. Mas chega a um ponto quando a gente ganha consciência que isso já é irrelevante, né? Pois é. Exatamente. Mas quando falamos de religião, eu particularmente quando falo de religião, eu tenho dois entendimentos. Uma é aquela que é mesmo assim, sabe, pejorativa, por causa daquela, você é muito religioso, você é muito da igreja, quer dizer, é seguidor de dogmas e costumes, enfim, que busca através dos seus próprios méritos e procurar se relacionar com Deus a partir dos seus próprios méritos e deméritos, achar que por causa daquilo que ele pode fazer ou não fazer, tem capacidade de conquistar, acelerar ou mover ou chamar a atenção de Deus, né? E a segunda perspectiva é essa a religião, né, que Tiago sugeriu, que é a prática do amor e da justiça, né? E que não existe verdadeira religião senão aquela que está revelada na própria pessoa de Jesus Cristo. É que é o único caminho que nos liga, que nos reconecta
com Deus. Eu tenho dito que de alguma maneira todo ser humano é um ser religioso, né? Eu também creio nisso. Então, por aí. Mas quando em alguma perspectiva afirmamos que não, eu não sou religioso, às vezes estamos a querer dizer que nós não temos assim muita vinculação com a denominação religiosa, ou que não, embora estejamos vinculados a uma denominação religiosa, nós não temos a pretensão de agradar a Deus segundo a nossa própria força. Então, como você estava a falar sobre o amuleto. Pois é. Então, é basicamente aquilo que acabaste de dizer, né? Tal como Paulo já se refere. E nós somos como crianças na fé. E que nós precisamos tomar do leite materno. Precisamos aprender algumas coisas. Precisamos que sejamos treinados, que sejamos guiados, que sejamos instruídos na fé. Mas só que chega a uma altura em que nós conseguimos ter fé, nós conseguimos começar a enxergar as coisas. Que nessa busca, exatamente, acabamos sendo achados por Deus, né? Olha como é que Deus nos acha, apesar dos condicionamentos da religião, né? Mas às vezes, por causa disso, até Deus demos trabalho a Deus, né? De nos achar, porque muitas vezes nós já temos nosso pacote doutrinário, já temos os nossos absolutos, e isso nos dificulta tanto a encontrar Deus, que é inacessível, quanto a ser encontrados por Deus. Mas Deus sabe como nos achar, né? Sabe sempre. Na sua ótica, como descreveria o movimento evangélico em Angola e o seu desenvolvimento? E qual é a sua repercussão na consciência das pessoas em geral? Bom, Evangelho, certo? Evangelho em Angola. Ótimo. Movimento evangélico em Angola. Num sentido mais amplo, assim de forma geral, assim num todo, e consigo ver dentro dessa amplitude pequenos setores, pequenas pessoas, pequenos grupinhos, posso assim dizer, que apesar de serem de diferentes religiões, têm a mesma consciência e partem para o mesmo ato. Exatamente. É isso que eu vejo. No sentido mais amplo da palavra, eu não vejo um movimento religioso em Angola. Eu não vejo assim, de forma em sintonia, de forma cooperativa, de forma evolutiva. Talvez noutrora, né? Mas hoje em dia eu não consigo enxergar, assim, de forma geral, um crescimento equitativo, pelo menos. Um crescimento equilibrado das igrejas. O que eu vi eu vejo muita disparidade. De acordo com aquilo exatamente. que Jesus... Lembrando que eu estou a falar no sentido amplo, lembrando que eu estou a falar de forma geral. Eu vejo igrejas se atacando praticamente. Por exemplo, um exemplo muito prático que surgiu é quando houve essa questão aí da Igreja Universal, que muita gente se aproveitou para contestar, para expressar algum apoio e também para expressar algum descontentamento. Exatamente. E outros até para manifestar sua ira contra a igreja que já havia no seu coração, talvez, ou alguma coisa parecida. E por aí foi. E outros até para desacreditar. Para desacreditar, exatamente. Daqueles pequenos que estão a tentar procurar fazer alguma coisa útil, né? Pois é. Então, havia sempre esse lado positivo e negativo, mas não no sentido amplo, assim, de forma geral, eu acho que havia mais coisas negativas e foram poucas as religiões que, independentemente daquilo que é a cultura, daquilo que eles acreditam,
independentemente de desincentivar certas práticas, eu acredito que como religiosos, segundo a religião do amor, segundo a religião bíblica, talvez algumas religiões, ou quando eu digo religiões, eu estou a me referir especificamente para as pessoas que estão dentro de certas igrejas, certos representantes, poderiam se calhar se compadecer mais, se calhar proteger mais. Esse assunto foi até na mídia e que depois gerou uma guerra entre mídias, entre TVs, que foi a TPA1 e a TV Record, não é isso? TPA1 e a TV Record, e parecia que havia um conflito aí. E foi uma cena triste. Então, isso aqui me faz lembrar, ou me fez lembrar que ainda não existe... Inclusive envolveu já, né, tribunais nacionais. O Estado também ficou envolvido. Tá? Pois é. Então, isso me faz pensar que ainda não estamos assim, de forma unida. Eu estudo na Católica e nós lá aprendemos que existe um ritual na Igreja Católica. Você estuda na Católica. Na Igreja Católica ou na Universidade Católica com ensinamentos da Igreja Católica. Ok. Pronto, eu estou rodado. Não, mas você faz lá teologia ou... Não, lá ensinam teologia. Não faço o curso de teologia. Tipo, você lá não além do seu curso... religiosos, além qual do é o seu curso mesmo? Informática. Se eu não fizesse essa pergunta, eu não ia saber. Mas também não interessa muito. Não é muito relevante para o papo de hoje. Né? Então, você desaproveita. Enquanto te dão informação de engenharia informática, você também bebe dessa teologia. Mas eu creio que tem muita coisa boa lá, creio nisso. Lá o que mais ensinam lá é mesmo acerca de como é que cada um pode despertar o seu interesse por cada religião, por cada crença, porque lá insinuam a crer em algum Deus, não a crer na religião, porque mesmo o nome católica lá não é muito realçado. Ok. Então é mais um chamado. Não sei se é por causa... isso muito bonito, não sei se é por onde causa essa liberdade você é estimulado a viver uma espiritualidade sem necessariamente estar vinculado em alguma denominação, mas que você é livre. Sabe, até eu já pensei num projeto de, tipo assim, ajudar as pessoas a discernir que tipo de religião podem se vincular, né? Ou seja, como distinguir uma denominação religiosa cristã que pelo menos tende a se aproximar, ou seja, as menos doidas, né? Acho que ainda não tem essa tendência de enlouquecer, tem essa abertura de ler as escrituras e se aprofundar mais, né? No meu ponto de vista, quanto a diferentes tipos de religião, o que eu ressalto é apenas a cultura, o comportamento. Os católicos, por exemplo, são mais calminhos, os pentecostais são mais extremistas. É só pentecostal, cuidado. Os testemunhas de Jeová são mais simpáticos. São mais simpáticos. Mais simples também, mas os metodistas são mais metódicos, são mais rigorosos. O nome já diz, né? Os do sétimo dia também têm esse lado metódico, tem esse lado conservador, são mais conservadores. E é isso que eu vejo. Eu acho que se parássemos por aí, eu acho que não haveria nenhum problema em existir várias religiões. Se parássemos por aí, mas o problema é que existe sempre essa tendência de querer mostrar a perfeição. Então, o que eu estava a dizer quanto ao ensinamento é que existe um movimento, uma cultura lá na Igreja Católica, em que se convida, acho que é por ano, eu me esqueci o nome, depois alguém, se quiser, pode me fazer lembrar, que se convidam vários líderes religiosos para um encontro, para um convento. Eu não me lembro muito bem como é que isso se chama nesse momento. Talvez eu lembre. Ecumenismo?
Tem a ver. Talvez não, tem né? a ver, Porque mas- ecumenismo tende a fazer reuniões ou encontros de diferentes denominações. Uhum. Mas Isso. talvez aí é só chamar a liderança, né? Ou com alguns membros também. Acredito que seja também com alguns membros, mas é esse ato que, que eu gostaria de realçar aqui, quando eu falo de forma geral. Eu acredito que se nós, por ano, por sermos principalmente nacionais, por sermos angolanos, se, se deixassem alguns mimimis por aí, algumas vaidades por aí, e lembrássemos que todos somos seres humanos e tirar uma vez por ano para ter algum tipo de encontro, ainda que fosse só os líderes, cada líder de religião a representar e dar a sua opinião e debaterem assuntos que realmente importam, Se assuntos do passar. país. Exatamente, não só assuntos no país, mas também assuntos de interpretação bíblica, onde cada Exatamente. Isso daria espaço para um desenvolvimento, né? Por exemplo, vamos supor, certo. chamamos representantes assim, de diferentes denominações religiosas cristãs, no caso, e falar sempre sobre a questão do dízimo. Hoje, com que espírito devemos contribuir na igreja? Sabemos que devemos sim, né, contribuir na igreja, né? É necessário, é claro, tem suas despesas, mas com que motivação a gente deveria dar hoje na igreja, né? Eu acho que seria muito, muito útil, porque eu já pensei em mim quantas vezes dei dinheiro na igreja, ou prestei algum serviço na igreja, mas com motivações Contrários. distantes daquilo que diz o Evangelho, né? Pois Então, Aí nós entramos já nas doutrinas, né? Doutrinas e dogmas. exatamente, de seria cada muito religião. importante, você já imaginou? Aqui nessa cadeira, um representante da ADP, Assembleia de Deus Pentecostal, aqui à minha direita, católica, ali à minha direita, batista, enfim, de diferentes posições, e cada um elucidasse, né, o seu entendimento com base nas escrituras. Isso daria mais liberdade de a gente discernir, porque não é porque a gente ouviu uma versão que a gente não, a gente reflete primeiro, estuda mais. Isso de alguma forma nos incentivaria a lermos mais a Bíblia, a pesquisarmos mais, né? E É aí por eu aí. acredito que através desses atos não seria necessário mais existirem pessoas que vão saltando de religião a religião à procura de Exatamente. perfeição, porque seria desnecessário. É. Porque chega a um patamar que a gente descobre que não é necessariamente de religião que a gente precisa. Se eu sou útil numa denominação, apesar das coisas que eu pessoalmente acho que são irrelevantes, são desnecessárias, mas se o meu papel acredito que está a surtir efeito, né, de alguma forma eu desempenho aí um papel de professor ou alguma coisa assim, de forma pedagógica, acho que dá para quê, né? Se também o povo é daqueles que sabe ouvir, que não tem verdades absolutas, né? Claro que tem coisas básicas do evangelho que são mesmo absolutos, né? Que Deus é. Isso não tem como. O que é já é. Que a gente vai morrer, como é que você vai discutir isso? Que estamos de passagem nesse mundo. O que é já é, né? Mas existem coisas assim que às vezes precisam ser debatidos, precisam ser refletidos. Você falou sobre sua desvinculação de alguma percentagem, né? Uma desvinculação da religião ou do lugar onde você frequentava e para frequentar num lugar onde você não prefere ficar praticamente no anonimato, né? Se assim posso considerar, ou seja, não está muito envolvido, assim, por causa do espírito contra o evangelho que algumas denominações tendem a ter. Então, mas isso ali não, você não pensou, conforme muitas vezes somos
deduzidos a pensar, ou induzidos a pensar que desvinculação da religião significa necessariamente desvinculação com Deus, romper com a religião, romper com a denominação, romper com a igreja local, igreja, templo, igreja, liderança, uma comunidade evangélica. Romper com isso não implica romper com Deus. Até que ponto romper com uma denominação significa romper com Deus? O que você me diria? Bom, o que você nos diria, né, nesse ponto? Eu tenho que explicar isso de forma geral, né? Pronto, tal como eu disse no princípio, eu vou dar a minha opinião, o meu ponto de vista, aquilo que não são só as minhas ideias, mas algumas delas, a maioria delas é a minha crença, é a minha forma de viver e é a minha forma de ver Deus. Então, se você achar interessante, se você curtir, legal. Se você não curtir, legal. Se você tiver algum argumento para estar contra ou estar a favor, melhor ainda. Pois, porque não podemos estar contra ou a favor de alguma coisa sem bases. Olha, eu estava a ouvir o discurso do Savimbi. Claro, eu não sou partidário, tá bom? Estou a falar de Savimbi como eu falo de Adalberto Costa Júnior, eu falo do Agostinho Neto, né, presidente Agostinho Neto, nosso primeiro presidente angolano. Falo de João Lourenço também, mas eu não sou, eu sou partidário, tá bom? Mas assim, eu ouvi num dos discursos lá de Savimbi, que é de 1900 e tal, não me lembro aqui bem, ele falou: se você não tem capacidade de dizer não e diz sim, então essa escolha não é verdadeira, é manipulação. Você não pode dar um verdadeiro sim sem opção de dizer não. Se você já sabe as implicações de dizer não e você é coagido a dizer sim, esse sim não é verdadeiro. Você não pode dar o sim se você não tiver a opção de dizer não. Se você puder apenas dizer sim e não puder dizer não, você é um escravo. E um sim dado nessas condições não tem valor nenhum. É preciso dizer sim quando você tiver a possibilidade de também dizer não. Assim, um sim representa uma escolha consciente. Ok. Então... Pois é, então viram aí, né? Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Que Jesus disse, seja vos falar sim, sim, não. Certo. E também não quero persuadir aqui, vou chamar mais uma vez a atenção, não estou a persuadir ninguém a estar contra ou a favor, não se sintam pressionados, isso não tem nada a ver. Esse sou eu e vocês, eu espero que vocês também tenham a vossa crença, que vocês tenham as vossas ideias, as vossas opiniões. Agora, indo diretamente para a questão acerca dessa desvinculação, eu não diria desvinculação religiosa. No meu ponto de vista, foi simplesmente uma mudança de zona. Como assim uma mudança de zona? Anteriormente, eu morava próximo da igreja onde o Vlad me viu crescer, onde muita gente me viu crescer. Mas depois de algum tempo, eu me mudei para um outro bairro. Então, eu parei para pensar, tipo, o que eu estou a fazer aqui? Aqui é muito distante, eu gasto muito dinheiro para táxi para vir até aqui. Antigamente, mesmo depois de eu me mudar, eu me sentia obrigado a ir para lá, me sentia coagido, inclusive, a estar lá, me sentia forçado e eu notei que muitas coisas que eu fazia era muito forçado. Eu me forçava a fazer, né? Apesar de ter também algumas influências, mas eu me forçava a fazer tudo isso. Então eu amadureci, eu parei para pensar que não há diferença em estar numa outra igreja, participar em um outro evento, em outros, ou seja, cultos com outras pessoas, que não sejam essas pessoas com quem eu cresci, porque quando eu falo de fé, eu falo de um negócio muito particular, muito íntimo.
Então eu queria ter essa experiência e partir para essa experiência. Então é mais uma mudança de zona. Porque a minha religião mudou mesmo quando eu já estava lá, mesmo quando eu ainda ia para lá. Essa forma de Exatamente, eu participava, eu estava com várias pessoas, mas com a minha própria concepção, com as minhas próprias ideias, com a minha própria crença, independentemente de estarmos juntos, independentemente de termos alguns costumes idênticos, algumas coisas que eu concordava, que eu fazia e outras coisas que até agora concordo, né? E há outras coisas que eu não fazia e que até agora não faço. E há coisas também que eu não fazia e faço na boa, porque é assim, a gente vai crescendo, vai aprendendo, não vemos nada de mal. E há coisas que eu não fazia e passei a fazer porque eu achei que é legal, não há nenhum mal, desde que não haja nenhum, assim, nada de ruim, então vamos partir para a ação, desde que seja agradável, útil, não só para mim, mas também para a própria igreja em si. Exatamente. Pois é. O que eu estava aqui a pensar? Sim, mas ainda assim, o que você diria a respeito disso? Tem gente que pode se perguntar, mas será que se eu ficar um tempo fora da minha denominação, né, como muitas vezes a gente vê, a pessoa ao ser recebida, elas, vocês se calhar já ouviu, né, está sob pena disciplinar por retornar à salvação. Do tipo, porque ele fez muito tempo, 3 meses, 4, 5, 1 ano, e depois regressou. Então, às vezes dá aquela conotação que ele lá onde que teve algumas vantagens, por isso veio, não sabemos o que ele fez lá. Desculpa, durante o tempo que ele estava no mundo, né? Agora que voltou para a igreja, então, o tempo que ele estava no mundo, não sabemos o que ele fez e tal. Se calhar passam numa auditoria, né, para saber e confessar. Então, recebem essa disciplina, né? Pois é, Se não está na disciplina por retorno à salvação. Então, quando o pai recebe o filho pródigo, né, o filho menor, a Bíblia diz que ele recebeu com uma festa, né? Mas a gente recebe assim com uma disciplina, né? Com uma separação das coisas. Claro, né? Alguém vai dizer, não, você não sabe o que ele fez festa antes, você não vai já lhe receber, lhe pôr nos cargos. Não é isso que a gente está a falar, que temos que receber dando cargos. Não tem nada a ver, mas talvez, quem sabe, uma sugestão receberíamos com alegria, né? E ajudássemos essa pessoa a retornar à consciência da fé, sei que tenha diminuído, porque às vezes é ao contrário, às vezes não diminuiu. Mas deixa lá a minha pergunta, como é que você encara isso, né, na sua versão? O retorno de alguém que se desvinculou durante algum tempo, se você estiver nessa condição, não é isso a pergunta? A pergunta é mais, como é que você vê, né? Como é que você vê, até que ponto se está desvinculado de uma denominação religiosa, não necessariamente denominação da religião, mas está de uma denominação religiosa, para ficar um tempo assim, até que ponto isso significa também estar desvinculado de Deus? Até que ponto romper com uma denominação religiosa significa romper com Deus? Na sua perspectiva? Sei que isso é possível, né? Eu acredito que é possível. Quando, de forma individual, de forma particular, cada um, quando se achega a Deus, eu acho que também é por causa da emoção, é porque é algo assim, tipo, vou me encontrar com um ser divino. Então, muita gente tem essa tendência de criar várias e várias promessas, de criar
coisas que até certo ponto são meio que absurdas. É. Então, algumas pessoas fazem esse vínculo com Deus, ou nessa tendência de tentar agradar a Deus, de dizerem, Deus, eu aqui, se o Senhor, por exemplo, me dar este cargo, eu vou, nem que for para limpar, eu vou limpar todos os dias de forma incansável. Enfim, e cria-se, eu acredito que o mal parte a partir dali, quando a gente começa a criar promessas para Deus, quando nós, o que podemos fazer é só receber. Porque eu não sei o que é que nós podemos dar para Deus. Não. Senão a nossa... Porque isso aqui a gente chama, vou entregar minha vida ali, na verdade é aceitar, se submeter à sua vontade, à sua palavra, né? Pois é, porque e que é receber, eu que significa receber. Eu darei a minha vida a Deus, mas o que é meu que eu posso dizer que é meu? Nem a nossa própria vida é nossa, a nossa vida é de o Deus. ar que nem respiramos, né? Pois é. É de graça, o chão que nós pisamos. Pois é. O dinheiro que chega até nossas mãos. Pois é. Então nascemos nus e voltaremos nus. Pois é. Né? Então, claro, no caixão vamos dar uma vestimenta, né? Quer dizer, viemos sem nada e voltamos sem nada. Pois é. Eu gostaria de poder levar a minha Bíblia, né? Computador, mas... Já não serve. É brincadeira. Pois, então, nós criamos esse voto. Eu acredito que esse voto, biblicamente, é um voto reprovável. É bíblico. Eu não estou a lembrar que o capítulo mais é bíblico. É reprovável. Ele diz assim, melhor é não votar do que votar e não cumprir. Mas Jesus ressignificou isso. Ele diz, melhor é não jurar do que jurar e não cumprir. Ele disse, de modo nenhum jurarei. Está lá no Sermão do Monte, né? Do porém para frente. Essa é a doutrina para nós. Não é... Jesus disse, ouvistes o que os antigos disseram, mas eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Então, o que nos importa agora é do porém para frente. Um dia desses, na escola dominical, eu fiz assim uma mensagem dessa. O tema foi do porém para frente. Não importa o que está na sua cabeça, mas daqui em diante, o que importa para nós agora é do porém para frente. Você não foi chamado para ser seguidor de Moisés, de Elias, não. Essa gente que busca orar para fazer cair fogo do céu, para derrubar o vizinho que é suposto bruxo, que Jesus disse, não veio para destruir as almas, mas veio para salvá-las. Exatamente. Nós cometemos um grande erro quando nós criamos esse vínculo daquilo que são as nossas promessas, as nossas vaidades, os nossos costumes religiosos com o agir de Deus. Nós tentamos conectar essas duas coisas. É como se os meus costumes dependessem de Deus, ou dependessem para que Deus existisse. Então, como se o que eu faço movesse a Deus. Pois é. Então, muita gente tenta participar de forma ativa, tenta até saudar todo mundo, tenta, aparecer na igreja. Mas, em algum momento, na igreja com certas expectativas. Com certas expectativas, pois. Mas, em algum momento, vamos imaginar que essa pessoa decidiu ter uma ideia contrária e começa aí o desvincular das ideias, desvincular da religião. Eu acredito que, a primeira coisa que se calhar essa pessoa vai pensar é, fui um idiota. Eu acho que nessa fase deve ser uma fase de arrependimento por juras enganosas, por injúrias, por práticas que
são reprováveis, segundo a Bíblia, tal como já frisamos anteriormente. Então, o nosso erro começa a partir daí. Ou seja, a minha contradição, segundo a pergunta, começa a partir daí, quando a gente faz um voto que nós não sabemos, mas não somos capazes de cumprir. Exatamente. Yeah. E depois, até que ponto é que o retornar pode ser assim reprovável, pode ser assim reprovável não, censurado, podemos assim dizer, porque não se sabe onde é que essa pessoa passou. Agora, olhando para o outro lado, olhando para o lado administrativo da igreja, eu não sei, eu não faço parte do corpo administrativo, nem do conselho pastoral, mas eu tenho assim amigos, estou rodeado de pessoas que vivem desse conselho pastoral. E aí eu acho que o mais sensato, pelo que eu já vi, seria receber essa pessoa, né? Censurar. Não sei, eu não diria que é, de certa forma, necessário censurar. Eu não diria assim, é obrigatório censurar. Não diria, pronto, essa pessoa tem que ser afastada, tem que ser encostada, porque se calhar está impura, está imunda. Porque mesmo os pastores, eu já participei, porque o meu pai é pastor, eu já participei em alguns conselhos e toda a gente aí sabe, tem consciência, que muita gente na igreja só vai porque está impuro, porque está sujo. Então, por que afastar o outro que também é só mais um? Eu acho até que, como meu amigo Isaac Moraes Jorge, ele diz que a igreja devia ser como um lugar, como tipo assim, um centro de reabilitação que recebe todo mundo, sabe? Alcoólatra, pessoas cheias de dificuldades, recebe todo mundo, criminosos. E na igreja também se encontra, né? Várias pessoas exatamente. assim, nessa condição. Aí ninguém bata no peito, né? Aquela parábola dos dois homens, um que chegou na igreja e começou a bater no peito, graças a Deus, porque eu te dou meu dízimo, faço meus jejuns semanais, faço meu trabalho religioso, vou na igreja X vezes por semana. Então para ele é o cara, né, que impressiona Deus. Pois é. E agora o outro batia no peito e dizia, Senhor, eu não tenho nada, eu sou um miserável mesmo, eu Pecador. sou um pecador que careço da tua graça e da tua misericórdia. Então, quando alguém se dirige a uma igreja, eu acho que é tipo quando alguém vai confessar seu pecado, vai abrir o coração com seu pastor, né, com um amigo, a quem ele acha idôneo para abrir o coração e dizer, olha, eu estou a passar por essa situação, assim, assim. Acho que o melhor que um pastor devia fazer, faz, é ele dizer, olha para a cruz do Calvário. Eu estou aqui, nós estamos aqui, eu sou seguidor de Jesus. Não sou seguidor de Jesus porque eu sou puro. É exatamente por causa da minha fraqueza que eu estou aqui. Que quanto mais eu olho para Ele, mais eu reconheço que não sou quem eu deveria ser. E mais eu me esforço para dizer sim à proposta de vida que o Evangelho me dá. Pois é, Vlad. Continuando a resposta, então eu não acho que é um ato censurável, porque vamos assim entender, se eu estou a voltar para a igreja, independentemente da cultura, atenção, independentemente dos motivos, se eu estou a voltar para a igreja, se eu estou a voltar, é porque se eu estou a voltar é porque eu senti saudades ou porque eu senti falta. Então, se eu estou a sentir falta disso, é porque eu quero me envolver novamente com isso. Ou porque eu quero compartilhar coisas novas
com essas pessoas, mas de certa forma me relacionar com essas pessoas. Exatamente. Com as pessoas Para que ser aí estão... também boa influência, né? Exatamente, Porque a gente, exatamente. apesar de tudo, a gente faz amigos, a gente faz família, né? Mesmo naquele. É assim, né? É um fato. Pois é, pois é. É. Então, eu acredito que independentemente do motivo, e não estou a olhar, não estou a me colocar na posição de quem vota, mas estou a me pôr na posição de quem recebe. No caso que é o conselho pastoral, que é o conselho administrativo, que são os bispos da igreja. Então, eu acredito que o melhor a se fazer, ao invés de se censurar, é receber, poder perdoar, é ajudar essa pessoa a se encontrar, talvez, se estiver perdido, ou a estar junto com essa pessoa. Estar na mesma posição e na melhor posição. Se essa pessoa estiver numa melhor posição, então que o líder religioso olha para essa posição em que ele está e tenta segui-lo. Ou, se esta pessoa está numa posição pior, se essa pessoa está numa posição de arrependimento pelos seus pecados, então que o bispo, o líder da igreja, possa receber essa pessoa para que estejam na mesma posição. Ou seja, independentemente de quem estiver melhor espiritualmente, que seja de forma madura, né, a liderança, e receber essa pessoa para que esta pessoa se envolvam e se encontram na mesma melhor posição espiritual. Exatamente. Então, no meu ponto de vista, quanto à recepção de pessoas numa religião, é essa. Pois agora, quanto ao votar, isso fica um bocadinho mais abrangente, porque as pessoas votam por N motivos. Alguns até só por insistência e... Enfim. Nem sempre se desvincular por um tempo ou para sempre de uma denominação religiosa significa necessariamente romper com Deus, né? Nós estávamos a falar de voltar, certo? Exatamente. Estávamos a falar de voltar. Mas há quem não volta. Ou, desculpa. Será que rompeu eu com acho Deus que- por não voltar? Eu acho que todo Ou mundo... o tempo que a pessoa fica lá sem frequentar significa necessariamente que se desvinculou com Deus também? É assim, minha opinião sincera para todo mundo e uma sugestão. Eu acredito que todo mundo não deveria voltar. Por Porque... isso que todo mundo tem que Todo ficar no mundo. mundo. Não, é por aí. É como se frequentando a igreja fôssemos fora do mundo, né? Yeah. Se bem que quando a gente está a falar do mundo, está a falar um mundo como um sistema, né? Corrompido. Mas deixa eu explicar o contexto pela qual eu estou a falar. Todos os dias, e é um convite religioso, acredito que toda religião faz isso, toda a igreja, todo o preletor, todo pregador, gostam muito de falar preletor, é pregador, todo pregador, todo pregador, todo aquele que prega a mensagem de Deus, faz um convite para você não voltar a ser o que você era antes, não voltar a ser do mesmo jeito que você entrou naquele local. Então, o meu conselho é esse: procurar, independentemente de onde esteja, a não voltar a ser o que era antes. Porque a única coisa que nos faz sair de uma determinada religião é a necessidade de não voltar a ser aquilo que somos. Agora, pronto, vamos dizer assim, e aqueles que estão a seguir mal o caminho, estão a seguir mal o caminho, mas acredito que estão a ser sinceros. Paulo lhe é lançado em 1 de Coríntios ou 2 de Coríntios, uma carta acerca de um jovem que pratica um incesto com a sua mãe, né? E Ou a madrasta. madrasta. Pronto, mãe, madrasta, por aí. E acredito que o conselho sacerdotal tinha várias
censuras para fazer, várias críticas para fazer. E se calhar fizeram sobre o homem. E queriam se calhar tomar uma medida mais drástica, e conhecendo Paulo, queriam que esta opinião saísse de Paulo. Mas Paulo, porém, diz, deixem o homem sair, deixem o homem, vamos nos separar, deixa com que ele saia, né? E que seja entregue nas mãos de Deus, ou que seja entregue nas mãos de Satanás, para que aprenda, para que o Deus o possa perdoar algum dia. Um dia poderemos falar mais sobre o que significa então, entregar o homem a Satanás. Que homem tem o poder de entregar um homem nas mãos de Satanás? Hein? Mas... Ou o que significa isso? É uma das sugestões para a nossa conversa um dia desses. Mas essa frase aí chama bastante atenção. Algumas pessoas se limitam só aí para que... Pronto. Mas o texto continua. O texto continua. Porque Paulo acredita que eles podem não ter força, podem não ter capacidade para convencer esta pessoa a se endireitar, a ir pelos caminhos da verdade, para ir pelo caminho reto. Mas acredita que Deus é capaz, que Deus é todo-poderoso e que independentemente da sua retirada, da sua saída, ele ainda acredita que Deus fará alguma coisa. Eu acredito que Paulo fala além da vida, além dessa vida que nós conhecemos. Então, é mais ou menos por aí. Tudo se baseia na fé quando estamos em Deus, quando estamos em Cristo. E que continuamente possamos, né, interceder para as outras pessoas que se calhar a gente acha que saíram por desvios, vamos assim dizer. Tem pessoas que saíram por desvio, né? E se saíram por desvio, que sejamos como Paulo, né? Que não oprimamos essas pessoas a ficarem num local onde não queiram, mas que oremos por elas e que Deus os possa salvar. E não passarmos a ideia de que estar conosco na nossa denominação é sinal de que está com Deus. Estás comigo, estás com Deus. É complicado, né? Embora a intenção, o Evangelho nos chama para sermos templos, para sermos mãos, vozes de Deus, né? Então, por aí mesmo. A intenção do Evangelho nos chama é que as pessoas vissem em nós a presença de Deus, né? Agora, dogmas versus Jesus. Você já ouviu, né? Crente pode ou não pode jogar baralho? Crente pode fumar ou não? Pode ingerir bebidas alcoólicas ou não? Pode jogar baralho? Pode fazer cortes extravagantes? Não pode. Pode pôr aquele espirro e tal, cabelo enrolado? Não pode. E assim, né, questões também sobre sexo, controle, o que é puro, o que é impuro, diante do Evangelho. Como é que você encara isso? Os pode e não pode versus o Evangelho de Cristo. É fácil olhar, segundo aquilo que eu conheço, é fácil olhar isso num contexto bíblico, não pode ou não pode. E a frase mais simples, que se calhar mais coerente que eu posso pensar agora é que se cada um faça segundo aquilo que crê, faça segundo aquilo que é a sua fé, que cada um possa tomar da medida que consegue, assim como Paulo aconselha. Acho que Paulo tem vários conselhos para todo mundo. Então, se você acredita que o álcool, por exemplo, não é um problema para si, que isso não lhe impede de ter um relacionamento com Deus, então que vivas segundo a tua fé, né? Agora, não, mas alguém vai dizer, não, mas Paulo disse, né? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Como é que você vai ingerir bebida alcoólica e assim, onde é que vai ficar o Espírito Santo?
Mas é Ainda assim. que você não exagere um pouquinho, fica só um pouco estimulado. Será que naquele momento o espírito não saiu de você? Como é que é? Como é que não? Eu acho que o Espírito Santo sai quando a gente acredita que o Espírito Santo saiu. Quando acreditamos que o Espírito Santo nos abandonou, quando nos sentimos aflitos, aí sim, naquele exato momento a gente vive um inferno, um desespero, pronto. Aí sim, mas na verdade Deus não nos abandona, nem nesses momentos. Mas só que alguns jeitos, alguns comportamentos, o espírito em si, naquele instante, não se manifesta. Talvez não se manifesta dentro de nós naquela posição. Quanto à bebida, uma pergunta que eu posso fazer. É possível você beber sem se embriagar? Eu acho que é possível. Então, eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que nós somos, com aquilo que nós cremos, com as nossas concepções, com as nossas ideias. E olha só, você fez uma pergunta. Assim, eu acho assim que diferente de ser bebido ou engolido pela garrafa, é você beber da garrafa. Ou seja, você pode beber da garrafa sem se deixar engolido pela garrafa. Pois é. Diferente de se embriagar é apreciar de uma boa bebida, né? Pois é. E outra, né? Quanto tudo que existe um exagero é prejudicial. Isso pode ser com a comida. Pode ser com a comida. Sumo, se Pode, você ingeriu em excesso. várias coisas, em várias Exatamente. coisas. Os Até- medicamentos, né, que a gente toma. Então é por aí. Agora, quem diz assim, não, se você bebe, assim, alguém está bebendo cerveja, você prova só assim, ali você já está contaminado com o mundo, sabe? Se Jesus vier agora, você morre. Acabou, inferno direto. Eu já conheci alguns cristãos, alguns religiosos, que, por exemplo, não ouvem música gospel, porque não se sentem bem, Não ouvir música gospel Não ou ouvir música música. secular? preferem não se envolver tanto com a música. Oh, Pois, estranho, né? nem, preferem nem não se envolver música, tanto nem com música que música. chamam música mundana, Nem- não ouvem, não. nem também gospel. Também não. não. Uhum. Mas assistem TV, assistem filme. A maioria não assiste, pelos que eu vi, a maioria não. Mas isso por quê? Isso por causa da sua fé, né? Lá no princípio eu estava a falar da muleta, então existem alguns comportamentos, a muleta não é só naquilo que a gente faz, não tem só a ver com alguns comportamentos que a gente toma sobre alguma coisa, mas também com alguns comportamentos que a gente deixa de fazer, deixa de efetivar, porque nós acreditamos que se calhar isto é prejudicial, pode ser prejudicial para a minha condição. Então, o relacionamento com Deus é tão particular, é tão pessoal, é tão tu por tu, que é muito difícil assim você definir dogmas e doutrinas de forma geral para cada um, porque durante um tempo nós podemos conviver, nós podemos aceitar este rito, mas chega a uma altura, chega a um momento em que cada um serve do jeito dele. Tudo bem, nós podemos acreditar, ter a mesma fé, mas não temos como ter os mesmos comportamentos. Depois chega a coisas que você começa a ver já como coisas obsoletas. Né? Pois é. Olha só, é engraçado. Vocês gostariam, por exemplo, de... Isso é muito normal. Existem pessoas que comem mais do que as outras. E há pessoas que se calhar iriam se sentir escandalizadas porque aí iriam achar que não, esta pessoa está a cometer pecado porque está a comer mais do que eu. Estão a ver? Então a gente poderia se calhar ver pecado onde não há.
Se nós não Exatamente, aceitássemos que as pessoas têm comportamentos diferentes, mas que independentemente disso, nós temos a mesma fé. Outra coisa isso aí me chamou muita atenção. Acontece que você tem estômago pequeno É, e eu tenho um estômago um pouco mais. exatamente. E a minha quantidade não é a sua. É exatamente. Você comeu, estás de bem, acho que já está repleto. Se você exceder, é glutonaria. É glutonaria. Aí você veio, O outro comi, ainda- servi mais, ainda bebi mais uma gasosa e também. Yeah. Eu disse, essa aqui é um Pois glutão. Pois Só é. que você não sabe Não sabe. quais são as minhas condições, qual é a minha potência. Cuidado. Pois é. Pois Há é. quem coma uma cervejinha já. Já está. Já tá na fase do macaco, né? É. Como dizem. Pois é. Então é por aí. Então é por aí. Que cada um tome segundo aquilo que consiga na sua medida. Nós todos somos medidos, então nós nos conhecemos, então que cada um consiga ter essa percepção. E outra, ter o autocontrole, né? Autodomínio de si mesmo. Que é para fruto do Espírito Santo. Exatamente. Né? Para que Tiago não... 5, 16 em diante. Pois é. É. Para que não possamos ultrapassar além daquilo que nos é favorável, não merecido, além daquilo que nos é favorável. Quando o tema é esse, do pode e não pode, o texto que eu gosto muito de recomendar é esse aí, do todas as coisas me são, aquele texto de Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Ele, no outro livro ele fala no geral, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convém fazer. Aí eu já fiz essa questão a muita gente assim nas minhas pesquisas. Eles dizem assim, não, como cristão, você tem que saber o que você vai fazer. Essa é a interpretação desse texto. Você tem que saber que tem coisas que, mesmo não sendo pecado, mas por ser cristão, você não pode fazer. E disseram isso. Mas o que eu vi ali, o apóstolo falou muito sobre lei, o que pode e não pode fazer. E esse texto deixa claro, né? Ele diz assim, todas as coisas me são lícitas. Alguém que afirma assim, é claro que não está debaixo de nenhuma lei, né? Então, porque quem está debaixo de alguma lei não pode dizer que todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são favoráveis, ou eu agora tenho legalidade para fazer tudo que eu quiser. Isso quer dizer que eu posso qualquer coisa que eu quiser. Mas parece que ele está nos envolvendo num caminho da libertinagem, como quando ele diz, ninguém vos julgue mais pelo comer, né, em Colossenses 2, nem pelo comer, nem pelo beber, nem por coisa alguma, nem pelas festas ou cerimônias, ninguém vos julgue mais. Se a gente passa o tempo todo se julgando por aquilo que come, por aquilo que bebe, por aquilo que vê, por aquilo que... Uma coisa é um chamado à ética, né? A moral, a bom comportamento, que se eu sei que vai escandalizar outro, em nome do amor, para proteger meu irmão, eu não posso fazer, não porque vou estar de mal com Deus, né? Deveríamos ser pelo menos sinceros nisso. Você está fazendo esse corte do cabelo, não é por Deus, mas pelo menos que eu me sinto incomodado. Aí você decide se quer continuar a usar seu corte ou se você quer continuar em relações com essa gente aí, esse grupo. Então, e ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Quer dizer, a pergunta já não é mais se eu posso ou não posso, porque você pode. A pergunta é se vai te fazer bem ou não. Pois é. Não só vai te fazer bem, não, se vai fazer bem a quem está próximo. Porque muitas das vezes você não está a desobedecer a Deus, mas possivelmente você está a desobedecer a lei do amor. Pois é. E desobedecendo a lei do amor, que é o maior dogma, né, do Evangelho, talvez não chamaria de dogma, né? Mas é o resumo, é o fim da lei. O fim da lei é a prática do amor. Então, muitas vezes,
não que estamos a falhar diretamente, mas se prejudica meu irmão, então. Mas também há aqueles do mimimi que se aborrecem com qualquer coisa. Pois. Você tem que ter paciência em nome do amor, mas tudo tem chato. limite. É chato, né? Muito chato. É muito. Até jogar bola. Olha, o pastor, numa das pregações, falou de alguém que foi disciplinado. Você foi expulso da igreja porque jogou bola, participou num campeonato. Participou num campeonato e tal. Inclusive marcou o golo que deu direito à taça, né? Foi disciplinado. Mas tem coisas que vão evoluindo com base no tempo. Agora a pergunta é a Bíblia que esteve errada ou nós é que estamos a nos aprofundar na compreensão dela? Agora quem acha que nos tempos da ignorância, né, por exemplo nos tempos de lá 1900 e tal, quando a igreja começou cá em Angola, acha que estávamos melhor, porque segundo ele o Espírito Santo se manifestava mais, agia mais, talvez por causa da nossa inocência, porque não tinham, pelo menos poucos tinham más intenções, não havia muita apelação ao dinheiro, né? Pois é. Então não havia muita ênfase, então havia apesar da ignorância, havia sinceridade. Agora, dizer que sabíamos mais, talvez estávamos melhores por causa dessa perspectiva. Pois. Eu também acredito que estávamos melhores então, no tempo do apesar de não saber, tem pessoas que você não vai chamar para discutir questões escatológicas e tal, né? Hermenêutica, interpretar algum texto bíblico, mas você pode lhe convidar para orar por você, sabe? Tem aqueles mais velhos que, principalmente eu, particularmente do coração da cidade onde eu cresci, né? E lá, com muito carinho, aí, o irmão evangelista Bastos Francisco, me ajudou muito, né? Meu professor predileto lá na Gabela de questões teológicas, né? Me ensinou muita coisa nas suas pregações e tudo mais. E também evangelista Nelito, alguém muito zeloso na obra de Deus, cheio do Espírito Santo. Meu Deus. João Batista, José, né? Que agora é evangelista, nos ajudou muito. E eu dou graças a Deus por ele. Mas tem aquelas pessoas assim que a gente não convida para nos dar uma opinião sobre algum texto bíblico, né? Mas aqueles assim que a gente chama para orarem por nós, para nos aconselhar devido à sua experiência de vida. Alguma coisa que a gente possa analisar e acha que vale a pena, né? Pois é. Vale a pena compartilhar, vale a pena falar. Então, é isso aí. Acho que é isso que Jesus disse, que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas aquilo que sai do coração dele, né? Então é isso. Tem algum conselho, alguma palavra com base ao que nós falamos para dar um fecho nessa nossa conversa? Bom, eu não sei qual é a sua religião, qual é a sua crença assim em Deus. Eu não sei sequer se você tem uma crença em Deus, mas ou uma fé. Mas o que eu peço para todo mundo, para toda a galera que está nos assistir, é que seja tudo o que você fizer, faça de coração. Se você quiser participar, se você quiser se entronizar com alguma religião, com alguma ideologia, ou se você quiser participar da mesma fé, mas não participar dos cultos religiosos, que faça de coração, que se entrega, que se abra portas dessas oportunidades na sua vida e experimenta novas atitudes.
E se você já faz parte de algum rito, se você já faz parte de algum culto religioso, abra também a sua mente, abra o seu coração, para que você possa conhecer de forma mais profunda a Deus. Que não fique simplesmente no ouvir dizer, que não fique simplesmente no costume, na cultura, mas que haja essa unificação, assim como o Filho se unificou ao Pai, que as nossas ideias não venham simplesmente de nós mesmos. Pare de ser orgulhoso se for o caso. Não seja orgulhoso, não seja duro consigo mesmo. Abra portas do seu coração para aceitar novas mensagens, para ouvir a voz de Deus, porque só com humildade, só assim é que se consegue chegar. Imaginemos nós, né, se Jesus não ensinasse todas as parábolas que ele nos ensinou, que sejamos como o publicano que chegou no monte e que, apesar dos seus erros, das suas falhas, soube reconhecer, soube dizer que, enfim, ele era o que é naquele momento. E deu-se a oportunidade para conhecer uma nova vida, para começar as coisas de novo. Então, dá-se essa oportunidade para começar todos as os coisas dias de novo, todos os dias. São dias para Exatamente. começar Todos os uma dias. nova jornada, né? Pois é, todos os os dias dias. são dias para sair. Tal como eu disse. Para sair daquilo que a gente foi, para sair não só não é só de casa, não é só da igreja onde estamos por causa de um impedimento ou por causa de algum descontentamento, mas é mesmo dia de deixarmos de ser aquilo que nós somos para sermos melhores em Cristo. E não só quando a gente é melhor em Cristo, a gente é melhor no lar, a gente é melhor entre os amigos, a gente é isso tudo. Ser melhor em Cristo, no meu ponto de vista, não é parecer o mais espiritual, não é ter as orações mais fervorosas, não é conhecer a Bíblia de cabo a rabo, não é falar com mais potência, não é realizar grandes milagres, não é nada disso. É poder fazer manifestar o seu testemunho, poder, por atos simples, fazer com que as pessoas enxerguem em si Deus. Isso para mim é que é ser olhos e bocas de Deus. É você demonstrar o amor que Deus deposita constantemente sobre toda a humanidade. E esse é o conselho que eu deixo para todos. Amém. Então, valeu por assistir, Deus abençoe você, fique em paz. Se você gostou da nossa conversa, curta, né? Talvez você tenha perguntado, e aí, você não vai nos contar sobre você? Esse dia vem aí, tá bom? Deus abençoe, forte abraço, beijo. Tchau. Assim ou assim?
tanto faz assim. Por causa do espaço também, pode ser assim. Yeah. Que assim eu tô olhando pra você, você olha pra mim. Yeah.